pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia, Jesus amado. Conforme você for encontrando, por favor, se coloque de pé. Tem crente aí? Gente, eu sou professora junto, então eu gosto de uma participação. Para eu ficar mais à vontade, vocês podem me ajudar, por favor? 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, diz assim: Tornem-se, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo, e por se apagarem as tradições exatamente como eu transmiti a vocês. Amém? Senhor, fala conosco, queremos ouvir a sua voz. Obrigada por estarmos aqui e declarando a tua bondade. Que o Senhor fale conosco de maneira sobrenatural, que não seja a pastora Thaís a falar, mas o seu Santo Espírito através de mim. Nós te damos total liberdade, Senhor, para se manifestar neste lugar. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Amém. Podem vos assentar? Quando me escolheram para trazer a mensagem, eu falei, vocês não são crentes, não. Fiquei com um pouco de medo, mas na mesma hora eu não poderia falar de outra passagem que se não fosse o apóstolo Paulo, né, pai? Porque ele é professor de epístolas paulinas, eu acho que desde que eu nasci. E eu confesso que eu já corrigi prova do ITQ de epístolas paulinas quando eu era criança. E Paulo aqui, ele dá um contexto muito especial. Ele mostra, no capítulo 10, no capítulo 11, como que nós devemos nos comportar em vir para o culto. Acima de tudo, nós temos que buscar o quê? A presença de Deus. Hoje é um dia especial, mas a gente está aqui primeiramente para cultuar o Senhor. Ele é digno de receber honra, glória e majestade. Em segundo lugar, comemorar um aniversário que é alguém que traz um legado de 66 anos. Paulo aqui, ele fala que em todo momento nós podemos glorificar ao Senhor. Seja eles nos melhores momentos da nossa vida, nos piores momentos das nossas vidas, porque Ele está conosco. Deus é fiel. E Jesus, Ele é o nosso Redentor. Paulo, ele nos deixa claro aqui, que nesses 2 capítulos, que precisa haver uma liberdade para o Espírito trabalhar, quando nós damos a legalidade para o Espírito mudar as nossas vidas. E isso, de fato, só acontece quando nós realmente somos impactados com a glória de Deus. Hoje em dia é fácil ser crente, não é? É fácil falar que eu sou cristão, mas eu não mudo a minha conduta. E Paulo fala assim, ei, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E se você parar para pensar, quem era Paulo? Ele era digno de ser imitado? Pelo contrário, Paulo era perseguidor antes de Jesus entrar na vida dele. Ele era alguém que não era digno de ser imitado. Mas quando Jesus falou com ele, Paulo entendeu que Deus tinha um chamado para a vida dele, ele muda o nome dele, ele muda a história dele, ele faz então ser isso real. Sede meus imitadores. É muita audácia, não é? Seja meu imitador. Imagina ter um monte de Davizinho aqui, ó. Sede meus imitadores. Por quê? Porque primeiro eu sou de Cristo. Hoje nós estamos aqui para comemorar alguém que é digno de ser imitado. Mais do que uma herança que a gente futuramente deseja, a gente quer viver um legado. Vocês também querem mostrar um legado, amém? Quantos têm filhos aqui? Vocês são um legado ou vão deixar apenas uma herança para os seus filhos? O legado vai muito mais que uma herança. E essa história, aí eu vou sair um pouco do contexto, me faz lembrar muito sobre Bezalel. Quando eu assumi a Bíblia,
foi a Bíblia não, a igreja foi o primeiro personagem que eu quis trabalhar lá. Nós precisamos ser parecidos com Bezalel. Quem é Bezalel? Alguém conhece a história de Bezalel? Alguém não conhece a história de Bezalel? Quem não quer palpitar? Tá bom. Bom, Bezalel, em Êxodo, capítulo 31, ele era alguém que era separado por Deus para ser artesão do templo. Ele fez diversos móveis, objetos, para que houvesse dentro do tabernáculo. Ele fez a madeira, a mesa, ele fez o lugar de incenso, ele fez a arca da aliança cercada de querubim. Ele era alguém que a Bíblia diz, coloca lá para mim, por favor, Mídia, Êxodo 31. Vamos ler um pouquinho essa passagem. Você pode ler comigo? Diz assim: depois o Senhor falou a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e de todo labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, prata, em cobre, e lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o labor. Ou seja, até aí. Ele foi preparado para trabalhar com as coisas mais lindas. Alguém já foi em igreja católica aqui? Sim? As igrejas católicas são revestidas de ouro. Alguém já foi na Aparecida? Ah, pastor, olha, pastor, quem foi na Aparecida? Lá na Aparecida é cercada de ouro. As coisas lá são feitas de ouro. Mas Bezalel, ele foi além. Deus o encheu de sabedoria. Vê se você parece um pouco, pai. Ele encheu de sabedoria, de inteligência, de todo tipo de habilidade. Parece com o Senhor, né? E aí Deus fala assim: eu capacitei ele com excelência para fazer tudo o que deveria, de acordo com a vontade do próprio Deus. Quem estabeleceu os móveis não foi Moisés que tirou da cabeça dele, foi o próprio Deus. E aí Moisés passa para Bezalel e Bezalel começa a fazer esses móveis. A sua criatividade, o seu talento proviam do próprio Deus. Se fosse hoje, esses materiais estariam nos mais belos museus de Louvre, né? Pagariam fortunas para que as pessoas pudessem ver, mas pelo contrário, aonde estavam esses móveis na época em que Bezalel fez? Dentro do tabernáculo, aonde apenas uma pessoa, o sacerdote, podia entrar e admirar aquela formosura que ele tinha feito. E eu coloquei aqui, ó, as belas obras são vistas por poucos, mas a vontade de agradar a Deus é uma satisfação imensa. Hoje nós temos livre acesso ao chegar diante do Senhor. Mas o Senhor ainda escolheu a mim e a você para fazer uma obra com excelência. Se dependesse de Bezalel, ele seria uma pessoa na época que seria muito bem elogiado, falado, reconhecido. E aí a gente vê que nosso reconhecimento como pastor, como quem faz a obra, realmente não vem dos homens. A verdadeira recompensa vem do alto. E Bezalel, ninguém viu o que ele fez. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele finalizou, foi colocado tudo no seu lugar, dentro da arca, a glória do Senhor encheu aquele lugar. A glória do Senhor encheu, porque o Senhor se agradou das coisas que haviam sido feitas até ali. O Senhor tem se agradado das coisas que o Senhor tem feito. O Senhor tem se alegrado com as coisas que você tem feito para a casa do Senhor? Ou não? Está muito bem só vir à igreja, a cadeira nova, ver o púlpito novo. O Senhor, Ele quer mais de mim e de você. E eu acho digno
que Bezalel, ele não tem um nome que foi levado por gerações. Poucos conhecem de Bezalel, mas ele marcou uma história com excelência. E quando nós dizemos aqui, algo é digno de ser imitado, isso é ligado. A sua disposição, a sua humildade, aquilo que você faz com amor e dedicação. Isso, de fato, é o que ocupa o coração de Deus. Eu não estou falando apenas do pastor Davi, eu estou falando de você, você que está assistindo aqui. Tudo que você faz com disposição, com vontade, com alegria, com amor, o Senhor, Ele vê e Ele reconhece aqueles que são dele. O Senhor conhece a sua intenção do seu coração. Se você fizer qualquer coisa na igreja para agradar o pastor, você vai se sentir frustrado. Vai ou não vai? O pastor não viu que eu coloquei os 66 lá na frente. Ó, vida, não vou mais para a igreja. Mas o Senhor já estava aqui quando você colocou. O pastor não viu que eu aplaudi com maneira alegre, mas o Senhor viu e Ele reconhece o seu coração. O pastor não viu quantas, como ele dizia, as lágrimas rolavam, o joelho sangrava, mas eu estava ali, firme na presença do Senhor. Na sua vida, às vezes você vai chorar, às vezes você vai sangrar, mas o Senhor está reconhecendo cada passo que você dá. E Ele, como diz a palavra, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Na minha vida, na sua vida, na minha família e na sua igreja. Amém? Que você possa entender que Deus é um Deus maravilhoso. Mesmo quando parece que você e eu estamos passando pelo pior lugar das nossas vidas, o Senhor vem com socorro. O Senhor vem com proteção, porque Ele olha qual é a dedicação que você tem feito com a casa do Senhor. E o Davi, ele faz isso. Ele gerou um legado digno de ser imitado. O Marcelo, coloca assim de pé, Marcelo. Eu falei que eu ia expor a família toda, só eu vou pagar mico aqui na frente. O Marcelo, ele é excelente, um Bezalel, no que se diz sobre administração. Olha para trás. Ele é ótimo nisso, administra muito bem. Pode sentar. O Rafael, ele é um Bezalel na arte de pregar. Tem dias que eu falo assim, meu Deus, o Rafael está igualzinho o jeito de pregar do meu pai. Até quando ele fala assim, eu falei, não, até o jeito de voz parece lá da Universal, que tem tudo a mesma voz, sabe? Mas Rafael. E ele tem um amor por essa igreja, o Rafael, que está no DNA dele, que é do pastor Davi. Isso é o Rafael. Ele é o Bezalel na paixão de pregar e por ser pastor. E minha pessoa, qual é o meu DNA? Obrigada, Sérgio, por falar que eu sou uma guerreira. Foi guerreira que ele falou? Acho que foi guerreira. Mas eu gosto mais de ser simpática. Eu puxei a simpatia do meu pai. Fala amém, igreja. Obrigada. Você tem que, lembra lá que a gente tem que conversar? Quando eu era pequena, meu pai falava assim, é linda, inteligente como o pai. De fato, virei inteligente, virei até professora igual ele. Mas eu virei mais simpática. Dos três, eu sou a mais simpática. Amém, igreja? Isso, gosto do reconhecimento. Aí você fala, nossa, parou nos três? Não. O legado do meu pai foi também para os agregados da família. Laís, se coloca de pé. Alguém já recebeu o abraço dessa mulher? Dói a alma, gente, porque ela abraça que parece um urso. Alguém já ouviu a gargalhada da Laís? É igual do meu pai. Desculpa, Davi, mas tá mais aqui agora, tá? Ela é a alegria do pastor Davi. A Cibele, se coloca de pé, Cibele. A Cibele deu um dom para o meu pai que só ela tem. Sabe qual é? A beleza, amo. Não, eu ia falar o dom de dançar.
Quem já viu o pastor Davi dançando? Com certeza a Cibele que ensinou isso para ele. Cibele é uma dançarina nata. O dom, pode sentar. Então a Cibele pegou o dom da dança, viu, pai? Quando você começa aqui, ó, tenho certeza que foi a Cibele que te ensinou. Meu marido, se coloque de pé. Olha para trás. O meu marido, ele tem... Não mandei você sentar. O meu marido tem uma capacidade fantástica de não precisar jantar. Sabe por quê? Porque não tem necessidade. Isso é uma piadinha interna, viu, gente? Desculpa, eu precisava expor meu marido só um pouquinho. Mas o meu marido, ele fala que não tem necessidade disso, não tem necessidade de comer. E meu pai, se deixar, ele não janta. Fica a dica aí, não é? Ele prefere dormir do que jantar. Eu não, eu prefiro jantar e depois dormir, né? E os legados que haverá para o Isaac, para a Lara, para os meus futuros sobrinhos em nome de Jesus, que vão chegar aí, para o Tomás. Deus fez uma história na minha família. E a palavra diz em Salmos que ele faz com que os solitários vivam em família. O filho único hoje gerou uma legião de filhos abençoados. Mas, Thaís, para na sua família? Aí que não. Aí eu quero elogiar você. Você que é fruto do legado do pastor Davi. Ele transmite para você o que é ter uma vida de santidade. Ele transmite para você o que é receber a autoridade do Espírito Santo. Ele transmite para mim e para você o que é ter uma vida em comunhão. Igreja não é só estar, é ser igreja. Mais do que vir à igreja, você precisa ser igreja. Eu ouvi um vídeo no TikTok esses dias, eu gosto de TikTok, tá, irmãos? Gosto. Que ele dizia assim, nós não somos a igreja. E eu assisti e fiquei assim, como assim eu não sou a igreja? Eu não sou a igreja. E ele foi explicando, eu faço parte da igreja. Eu sou membro da igreja. Ou seja, a simpatia que há sobre mim, a pregação que há sobre o meu irmão, o dom de administrar que há do meu irmão, a santidade que há na vida de vocês, a comunhão que existe, isso nos faz ser corpo. Um corpo completo, porque o cabeça é Cristo. E o legado do pastor, ele vai transmitindo o que é ter unção do Espírito Santo, o que é treinar de fato os valentes de Davi atuais. Vocês são os valentes de Davi. Atualmente são aqueles que oram, intercedem. Aquela irmã me abraçou ali e falou assim, eu orei tanto por você. Eu não a conheço, mas ela me conhece. E ela falou, orei por você, chorei com vocês, me alegrei com vocês. E de fato, se eu posso dizer, muito obrigada. Porque de fato foram essas orações que sustentaram a minha família em todo o tempo. Se hoje nós estamos de pé, com 2 netinhos, é porque Deus é maravilhoso. E porque Ele sustenta a nossa família e a sua igreja. E de fato, eu quero ser imitadora de Cristo. Se preciso for padecer, eu vou padecer. Porque um dia eu verei aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Um dia estarei com Ele nos céus e eu poderei contemplar a sua fidelidade, poderei encontrar o meu filho e falar, valeu a pena. Valeu a pena aquelas situações que foram tão difíceis. Mas o legado que eu transmiti, que meu pai transmitiu e que cada um de nós podemos transmitir lá fora, se tornou real. Porque Deus conta comigo e com você. E para encerrar, eu quero pedir para que Deus derrame todo tipo de sorte de bênção sobre a sua vida, Pai. Que haja longevidade com muita saúde, muitos anos de vida. Eu digo que meu sonho na vida é ser vó, então você precisa ver os seus bisnetos.
Como vai demorar um pouco, você tem que ter muitos anos de vida, com longevidade, com saúde. Eu peço que Deus derrame a glória do Senhor, a vida de Cristo sobre o Senhor, e que a sua vida seja de fato um marco, não só na nossa família, mas nessa igreja. E eu posso te dizer, igreja, Ele ama vocês. O meu pai é apaixonado pela igreja quadrangular e pelo Olavo Bilac. Eu brinco que é nosso irmão mais novo, ou mais velho, não sei, né? Mas ele ama tanto vocês, que às vezes ele deixa a gente para ficar com vocês. Isso é um amor. Não é competição, é legado. E é lindo ver o que o Senhor tem feito na sua vida e te glorificado, Pai. Que de fato você possa ser imitador de Cristo. E eu quero ser a sua imitadora, como você é de Cristo. Amém? Você pode fechar os seus olhos? E primeiro eu quero que você analise se de fato você é um imitador de Cristo. A sua conduta, a sua vestimenta, os seus hábitos, a sua aparência é parecida com a de Jesus? Se não, meu irmão, eu te convido a acelerar esse processo, porque Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus por isso. E Ele quer levar todos aqueles que se parecem, que têm o mesmo caráter de Jesus. Que você possa ser como Bezalel, e eu declaro sobre essa igreja, que vocês sejam criativos, talentosos, inteligentes, e que tudo que vocês coloquem à mão, multipliquem para a honra e para a glória do Senhor. Que vocês sejam bem-sucedidos, tanto na área espiritual, como financeira, como emocional. E que vocês sejam um legado nessa terra.